No Paraná, os produtores de trigo querem esquecer o ano que terminou. Frustrada pelo clima, a safra 22-23 teve a qualidade comprometida, com relatos de plantas brotando pela espiga e também queda de 19% na produtividade em relação à previsão inicial. Veja então em mais uma das nossas reportagens da série especial de retrospectiva e perspectivas. Se perguntar de trigo para o produtor do Paraná... Não me fala em trigo. Não, esse ano foi bem, digamos, ruim mesmo. Esse ano não fechou as contas, ficamos com prejuízo. Esse ano foi bem ao contrário do ano passado, mas é o que a gente conseguiu fazer, né? Agora o produtor concentra as esperanças de recuperação na safra de verão. Para o engenheiro agrônomo da propriedade, o comprometimento foi intenso na cultura. Excesso de chuva e principalmente com relação à qualidade, né? Que, como o trigo é destinado especialmente para consumo humano, né? Então a qualidade eles focam bastante, então foi bem complicadinho. É que teve um intervalo de colheita ali, os primeiros trigos até que foram mais ou menos, mas teve uma época ali de colheita que pegou muita chuva, então comprometeu drasticamente. As consequências do El Niño no estado derrubaram a produtividade quando o trigo estava prestes a ser colhido. As lavouras sofreram um ataque de fungos como giberela e brusone. O alto índice hídrico impactou no pH do cereal. Vários fatores acumulados resultando em quebra de safra. Realmente foi uma safra muito difícil, a gente tinha uma expectativa muito boa de produção, com uma qualidade que não era o que o produtor esperava, não é o que ele manejou para ter, e muito se perdeu no fim do ciclo, o que também abateu muito, né? Porque a gente vinha com lavouras que estavam tendo problemas, mas não tão significativos, e de repente no final do ciclo houve um excesso de chuva, de umidade que realmente prejudicou a colheita. E afetou justamente as regiões que são maiores produtoras de trigo também no estado. Então a gente teve um prejuízo potencializado e não só no Paraná. A gente vai ter uma quebra expressiva brasileira também, muito puxada pela produção do Paraná, mas também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que juntos compõem quase 90% da produção do país. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná, os prejuízos na cultura do trigo chegam a R$1 bilhão. Com o avanço das chuvas no final do ciclo, a safra 22-23 sofreu comprometimento de qualidade e queda de 19% na produtividade em relação à estimativa inicial, que era de 4.500.000 toneladas, passando agora para 3.600.000 toneladas. Deste total, 400.000 toneladas foram destinadas para a ração. Outra parcela importante não deve ter os usos mais nobres na panificação. Então, são problemas que diminuem a rentabilidade do produtor, já que cada desconto de qualidade do trigo, ele acaba tendo uma remuneração mais baixa e com isso ele tem um problema relativamente grande na mão. Seria uma safra recorde, bastante acima inclusive da nossa capacidade de moagem, mas a cultura de inverno em geral, não só o trigo, mas também a cevada, o milho plantado na segunda safra, são culturas de risco. A gente teve um inverno bastante quente, a gente teve mais problema com doenças, nós tivemos até uma questão de adaptabilidade da planta que não é tão tolerante a esse calor e acabou ela produzindo menos e com isso a gente teve essas quebras de produtividade já mesmo antes das chuvas terem acontecido. Em uma temporada normal, a média de produtividade na propriedade do Rogério é de 75 sacas por hectare. Nesta safra, ele colheu apenas 45. Então, boa parte do nosso trigo aqui foi ração e a gente está com dificuldade até os trigos que foram colhidos antes deu um período, acho que de 2 semanas que deu 250 milímetros ou uma coisa assim. Então, aquele trigo que foi colhido antes dessa chuva, ele estava melhor. A gente forçou a colheita e a produtividade, daí antes da chuva, ela estava praticamente 1.000 quilos a mais por hectare do que pós essa chuva de 200 milímetros, né? E além da qualidade que foi totalmente embora. O trigo foi um caos também, porque daí na segunda etapa
do trigo, que seria o espigamento, enchimento de grão, no caso, foi muita chuva, né? E daí com isso, na parte da colheita também perdemos bastante qualidade, a ponto de ter contratos de trigo que foram colhidos até antes de toda essa chuva, daquele volume excessivo de chuva que deu, que não pegaram qualidade, os contratos voltando e tal, né? Então foi algo bem delicado também, né? Em relação à safra anterior, a que corresponde ao ciclo 21-22, o volume é levemente superior, com 2% de incremento, quando fechou em 3,5 milhões de toneladas. Neste ciclo, a área do trigo ocupou 1.407.000 hectares nas lavouras do estado, 14% acima do total da safra 21-22. A gente vinha numa crescente diária, né? Os produtores estavam animados com os preços e com a comercialização. Com certeza a gente vai ter uma redução diária, mas ainda não temos como saber como é que a safra vai transcorrer até que o plantio se inicie de fato. As perspectivas para 2024 na cultura do trigo no estado do Paraná não estão otimistas. Estimativas de redução diária e insegurança do produtor. Então, para 2024, dado esses problemas pregressos que nós tivemos, o produtor vai ter um certo desânimo com essa cultura, além de, e principalmente, a remuneração nesse momento ser mais baixa. Então, o trigo ele não está com a possibilidade de ganho que ele tinha quando a gente estava planejando nosso plantio de 2023. A gente hoje tem uma situação bastante perto de preços de custo e de venda, e com isso pode ser que muitos produtores acabem desistindo. Provavelmente vai ter uma redução diária, né? Vamos ter que ver como é que os preços vão se comportar, principalmente porque o trigo depende muito desse balanço externo, né, dos principais produtores que têm capacidade de fornecimento de trigo, e realmente ter um clima melhor. O clima precisa ajudar, senão a lavoura não tem o que o produtor fazer. Ele não consegue fazer os tratamentos necessários, fitossanitários, ele não consegue controlar as doenças e o produto perde qualidade. Primeiro ter coragem de plantar de novo, né? Não, mas não sei. Como eu sempre falo, é uma loteria. Você não sabe o que vai acontecer. A ideia é não deixar de plantar, não só digamos, para ter uma renda, mas pela melhoria do solo. Acho que em primeiro lugar essa parte, porque é o terreno que te dá o sustento, e se ele não tiver corrigido, não adianta clima, não adianta preço, que senão vai produzir, né?